Uma outra ferramenta bastante usada na engenharia mecânica para a geração de ideias criativas é o brainstorming escrito. Ele é uma variação do brainstorming eletrônico, tá? É um brainstorming escrito, tá? Então, esse brainstorming escrito, tá? Ele também é um método de criatividade intuitivo, tá? Ele também é trabalhado em equipe, tá? E visa a obtenção de ideias criativas. Ele é uma variação do método convencional e do brainstorming convencional, chamado de método 635, tá? Ele também tem os princípios de associação de ideias, devemos evitar a crítica e procurar o máximo de ideias possíveis a partir da reunião, tá? Uma sessão de agitação de ideias, só que agora um brainstorming escrito. Esse brainstorming escrito deve seguir as mesmas orientações do brainstorming convencional. Primeiro delas, evitar qualquer crítica ou avaliação prematura sobre as soluções apresentadas, né? Primeiro item. À medida que as ideias são apresentadas, anotá-las, ou à medida que as ideias são geradas, anotá-las. Procurar o máximo possível de solução sem se preocupar com a qualidade. Soluções podem ser combinadas, uma pode gerar outra. Pensar de forma extravagante para propiciar o surgimento de mais ideias. E, ao final, discutir as ideias com o grupo e selecionar as mais promissoras. Então, o método do brainstorming escrito segue as mesmas orientações do brainstorming convencional. A gente tem que cuidar, então, observar essas orientações aí. Só que o brainstorming escrito, ele é executado de uma forma um pouco diferente. Tá? Então, nós temos que montar uma equipe de 6 pessoas, 6 membros. Uma equipe de 6 membros reunidos se familiariza inicialmente com o problema a resolver. Então, o método 635, brainstorm escrito, nós vamos convidar para a reunião 6 pessoas. Né? 6 pessoas vão ser convidadas para a reunião. Tá? Ok? 5 e 6. 6 pessoas, né, de áreas diferentes da empresa e assim por diante. Tá? O coordenador, ele apresenta o problema a resolver, ela vai ser coordenada por uma pessoa, né? Tem que ter um coordenador, tem que ter um secretário, né? Os secretários vão ser, né? Todas as pessoas vão estar registrando as informações, mas o coordenador familiariza a equipe com o problema que vai ser resolvido, né? Para as pessoas poderem pensar no problema, convida um pouco antes, né? Alguns dias antes, tá? E aí você forma, então, grupos para resolver o problema. São 6 membros reunidos no grupo, tá? Esses 6 membros, então, aqui eu coloquei, então, 6 membros, vocês vão elaborar uma ficha de registro. Essa aqui, ó, é uma ficha de registro de informações, tá? Essa ficha de registro de informações do brainstorming, né, ela vai apresentar, vejam aqui, ó, 3 colunas, uma coluna, 2, 3 colunas, e vai apresentar linhas, uma linha, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá? São células, né, onde os integrantes do grupo vão colocar as suas ideias aqui, inicialmente, as suas ideias, os seus princípios de solução, tá? Ok? Então, a equipe é convidada a participar, a ficha, então, apresenta essas características aí, colunas e linhas, 6 linhas e 3 colunas, tá? Vocês vão apresentar, então, o problema para a equipe, tá? E a equipe, então, formada por 6 pessoas, ó, aqui eu tenho na lateralzinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Essas 6 pessoas, então, vão fazer, então, criar as ideias criativas. Vocês vão pegar uma dessas fichas, tá? E vão passar para o primeiro membro da equipe, tá?
uma dessas fichas de registro em branco, vocês vão passar para o primeiro membro da equipe e vão pedir para ele apresentar 3 sugestões para resolver o problema que vocês precisam resolver. Aí, então, esse membro da equipe vai identificar 3 princípios de solução, né? Vai fazer o desenho ou vai escrever, né? Geralmente a gente faz o desenho, né? O desenho é mais criativo. Vai fazer um desenho, por exemplo, ou fazer uma anotação escrita de 3 soluções para o problema que eu preciso resolver. E vai anotar ali, então, a primeira sugestão, a segunda, o terceiro desenho. Esse cara aqui, ó, essa pessoa da equipe, identificou 3 princípios. O que ela vai fazer? Essa pessoa da equipe, tá? A primeira pessoa da equipe, ela vai pegar essa ficha, pegar a ficha que ela começou, e vai pegar essa ficha e vai passar para o segundo membro da equipe. Onde esse segundo membro da equipe, ele vai olhar os desenhos, as soluções que a primeira pessoa trabalhou lá, tá? E vai propor mais 3 princípios de solução. Então, ele vai fazer, nessa fichinha, mais 3 desenhos. E são esses aqui, ó. Ele olhou esse desenho aqui, ó, e propôs essa outra solução, né? Olhou uma caixinha de máquina fotográfica e desenhou um chapéu. Ele viu aqui uma cadeira, né? Essa solução e elaborou a partir do quadriculado da cadeira. Ele desenhou aqui um sapato feito com tiras de couro, né? Na verdade, esse problema aqui, que está sendo discutido aqui, é um problema para o que eu posso fazer com as tiras de couro que sobram do recorte de couro de uma empresa. Então, eu posso fazer sei lá o que é isso aqui, um negócio de panela, posso fazer uma proteção para a máquina fotográfica, posso produzir com as tiras de couro o centro de uma cadeira. Aqui eu posso fazer algo para colocar o violão, um chapéu ou um sapato. Então, o que eu posso fazer com as tiras de couro? Então, passou para a segunda pessoa e ela pensou nisso, tá? Essa segunda pessoa pegou a sua planilha e passou para a terceira pessoa. Essa terceira pessoa identificou, olhou as ideias anteriores dos 2 anteriores e propôs um novo princípio de solução, tá? Essa terceira pessoa do grupo propôs, então, as sugestões, passou para o 4º membro do grupo. E o 4º membro do grupo propôs, então, novas soluções olhando as anteriores, ele propôs novas soluções. Esse 4º membro do grupo passou a fichinha para o 5º membro do grupo. E o 5º membro do grupo olhou todas as ideias que estavam aqui dentro e propôs mais 3 ideias. Tá? Esse cara aqui passou para o 6º membro do grupo. E esse 6º membro do grupo olhou as anteriores e propôs mais 3 sugestões baseadas nos princípios de solução anteriores. Tá? Então, com isso, vejam quantas ideias foram geradas. Tá? Pegando essa ideia inicial obtida pelo primeiro membro do grupo, tá? Vejam, são 3 colunas e 6 linhas. 3 vezes 6, nessa tabela, nós tivemos 18 soluções para o problema que nós estamos discutindo em grupo. 3 vezes 6, 18. Então, foram obtidas 18 soluções partindo da solução inicial definida por esta pessoa aqui. Agora, se nós pegarmos e dermos para cada um dos membros do grupo uma fichinha em branco, e ele tem que pegar essa fichinha em branco, dar a solução inicial, como foi o caso anterior, dar a primeira solução e passa para o segundo membro. Tá? Se nós tivermos, então, aqui, né, cada membro da equipe começando com uma fichinha em branco, nós vamos ter, então, aqui, ó, cada membro da equipe recebe uma ficha em branco.
começa a dar ideias criativas e passa para um outro membro da equipe, ao final, nós temos, então, 6 fichas sendo geradas, tá? E, ao final, nós vamos ter, então, né, a geração de várias ideias para o princípio de solução. Cada fichinha dessas começou com um membro da equipe. Ele fez a solução e encaminhou para o outro membro da equipe, tá? Então, ao final, nós temos 6 fichas desenvolvidas. Cada ficha apresenta 18 ideias criativas, tá? 18 vezes 6, né? 18 vezes 6 gera, né, 108 soluções possíveis para o problema que nós estamos discutindo. Então, esse é um método brainstorming escrito, né? Ele é feito com 6 pessoas que iniciam a ficha, colocam suas ideias e passam para os outros 5 integrantes do grupo. Cada membro da equipe, cada um dos membros da equipe, as 6 pessoas, geram 3 ideias criativas e passam para o outro membro da equipe. Tá? Então, esse método também é conhecido como o método 635. 6 pessoas geram 3 ideias criativas e passam essas 3 ideias criativas para os 5 outros membros da equipe que geram mais ideias criativas. Tá? Então, é o método 635, né? Que é o brainstorming escrito. Um método, né, bastante utilizado, então, para a geração de ideias, principalmente no desenvolvimento de produtos e sistemas técnicos. Geralmente, o método conduz a croquis, né? São desenvolvidos croquis, e eles podem alimentar, então, a matriz morfológica que os projetistas estão desenvolvendo no projeto conceitual. Tá? Então, cada função que eu preciso desenvolver no meu sistema técnico, eu posso usar o método 635 para propor soluções. Aí, no final, o grupo se reúne e identifica quais são as ideias mais criativas que foram adotadas e que podem ser realizadas com o produto, né, ou para a função que nós pretendemos resolver. Tá? Então, é o método 635, geração de ideias criativas. Esse método também está lá no livro do Bach, Ogliari, Dias e Silva, Projeto Integrado de Produtos. Tá? Qualquer outra informação adicional, vocês podem pesquisar nesse livro, que vão encontrar também lá uma descrição maior de como funciona o método. Mas o método funciona exatamente, ou talvez com algumas modificações, do jeito que eu apresentei aqui para vocês nessa aula aqui.